pessoal que... Então, ó, então vamos começar de novo, né? Então, boa noite, né? Vamos começar a gravar como começou a gravar. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje com vocês. E o que nós combinamos de falar um pouco é sobre o fluxo digital em periodontia. Mas antes de falar especificamente da periodontia, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o que é esse fluxo digital, o que é a odontologia digital hoje. Muitas pessoas pensam que isso parece que é um monstro de 7 cabeças, ou que precisa investir muito em equipamentos ou tecnologia no seu consultório para... E, na verdade, existem essas duas opções. Se você quiser investir, ok, mas se você não quiser, existem outros meios de você usar a odontologia digital no teu consultório, né? E quando a gente volta lá no passado, a gente pensa, mas onde que tudo começou? Onde começou essa odontologia digital? Então, eu me lembro, principalmente, na troca dos slides, né, dos diapositivos. Quando eu estava começando a fazer o meu mestrado, que foi em 2003, muitos dos meus professores, na minha graduação também, usavam slides, os diapositivos. Então, a gente tinha que ficar arrumando no carrossel esses slides para os professores, na minha época de monitoria. E, a partir de 2000, começou a ter a montar essas aulas em PowerPoint, né? E muitos professores naquela época eram resistentes a isso. E demoravam muito tempo para conseguir passar suas aulas de slides para uma aula digital, né? E muitas vezes eram nós alunos de pós-graduação, que fazíamos isso para eles, porque eles não tinham essa habilidade, né, de trabalhar com essa mudança digital. Um outro ponto que mudou muito a nossa cabeça foi a fotografia, né? As nossas fotografias clínicas mesmo. Então, antes a gente tinha, né, uma máquina analógica, e quando surgiram as máquinas digitais, começou um bafafá dentro da odontologia, porque se falava, aprovado, será que isso, do ponto de vista legal, é válido como documentação, né, para os nossos pacientes? E hoje a gente os mais jovens às vezes nem sabem como era feito no passado essa fotografia, né, nos nossos consultórios. Um outro ponto é o prontuário. Então, hoje, muitas clínicas têm instalados, né, alguns softwares que fazem esse prontuário digital, mas tem que ser também sempre lembrar que tem que ser validado, né, assinado digitalmente pelo paciente. Então, essas são algumas mudanças, né, que vem acontecendo com frequência no nosso dia a dia. Radiografia. Eu ainda tenho no meu consultório o raio-x convencional, mas muitos já têm o raio-x digital. É um investimento alto? Sim, mas a qualidade da imagem é melhor, a gente evita de usar fixador, revelador, né? Então contribui até para o meio ambiente. Então isso aqui está acontecendo, essa mudança no momento. E daqui a um tempo a gente só vai ter radiografia digital. E quando a gente fala do sistema CAD/CAM, muitos, às vezes, nem sabem o que significa CAD/CAM, porque na odontologia, a odontologia digital, o nome odontologia digital explodiu com isso, sistema CAD/CAM. Então, o que é o CAD/CAM, gente? Nada mais é que um projeto assistido por computador, ou seja, né, o termo em inglês, Computer Aided Design. Então, está sendo feito, em vez de antigamente ser feito, ainda é feito, não é que antigamente, se faz isso ainda, o encerramento de um dente, ele é desenhado num programa de computador. E após desenhado, ele é impresso ou fresado, que significa o CAM, que é a fabricação assistida por computador, ou seja, o termo em inglês, Computer Aided Manufacturing, né? Então, todo mundo às vezes escuta CAD/CAM, 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 o que é isso? Então, nada mais é que desenhar um dentinho no computador, aprovado pelo cirurgião dentista, esse dente é impresso ou fresado, certo? Então, isso é um sistema CAD/CAM que todos os laboratórios de prótese têm, né? Então, se não tem, eles estão já aí anos-luz para trás, apesar de ser uma coisa recente, de 15 anos, certo?
E quando a gente fala no meio digital, né, a gente fala, puxa, uma das vantagens do fluxo digital é que eu não vou ter que ter armário, muito armário no meu consultório para guardar moldagem, modelos e etc. Fisicamente não, mas você vai ter que ter um espaço virtual. E isso também custa dinheiro, né? Então não é que não tem que ter espaço, você tem que ter espaço, você vai investir, só que de uma forma diferente. Para você pensarem nessas mudanças que aconteceram. Em relação à fotografia. Hoje, fotografia é digital, não existe mais fotografia analógica no nosso dia a dia. Mas além disso, além da fotografia digital, tem se falado muito que é uma imagem 3D. Então, quando eu faço uma fotografia, eu tenho uma imagem bidimensional. Quando eu faço um escaneamento, eu tenho uma imagem tridimensional. Assim acontece com o scanner bucal também. Quando eu faço uma fotografia intrabucal, eu vou ter uma imagem 2D. Quando eu faço um escaneamento bucal, eu vou ter uma imagem 3D. E daí a gente consegue visualizar, né, e fazer um planejamento de uma forma mais precisa. Existem máquinas de cabines de escaneamento facial, uma delas que é feita aqui no Brasil é a Cloner, né? Não que a gente vá ter isso no nosso consultório, que a gente precise ter, mas as clínicas de radiologia já têm adquirido. Então, essa é um benefício melhor, né? Uma cabine dessa, quando eu comecei a conhecer, eu achei, meu Deus, isso vai custar cento e poucos mil reais. Não, custa 40, 45 mil, dependendo do modelo que você deseja, né? Então, não é para uma clínica de radiologia ou para uma grande clínica odontológica, não é um investimento tão alto, diferentemente, às vezes, de um scanner intrabucal, que chega a custar até 200 mil reais, né? Dependendo da marca, tá? Bom, ainda, a odontologia digital, né, começou a surgir, muitas pessoas não sabiam o que englobava essa odontologia digital, e os conselhos regionais de odontologia começaram a formar câmaras técnicas, assim como tem câmara técnica de harmonização orofacial, câmara técnica de agregados plaquetários, nós somos o primeiro CRO do país a ter uma câmara técnica de odontologia digital. Eu cheguei para o Aguinaldo e falei, Aguinaldo, tem algumas coisas que a gente tem que regulamentar, isso está evoluindo muito rápido, o conselho vai perder o controle. E daí nós criamos essa câmara técnica, fizemos o primeiro fórum de odontologia digital do país, né, em associação com outras sociedades, então a Sociedade Latino-Americana, a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, a Associação Brasileira de Odontologia Digital, a Associação Brasileira de Radiologia, estavam todos presentes nesse fórum para a gente discutir qual seria o caminho que a odontologia digital iria tomar e quais são os cuidados que o Conselho regional, junto com o Conselho Federal, deveriam tomar, né? Então, aqui estava o representante do Conselho Federal de Odontologia, e nesse fórum a gente discutiu principalmente sobre as centrais de planejamento. O que são centrais de planejamento? É uma empresa que planeja os casos para os. Então, por exemplo, eu não gosto de planejar os meus casos, não gosto de ficar na frente do computador desenhando o dentinho, escolhendo o tamanho do implante, inclinação do implante, não gosto e não tenho tempo. Então, eu mando toda a documentação, que a gente já vai falar quais são, para uma central de planejamento e uma pessoa planeja para mim. Só que o que estava acontecendo e acontece muito ainda? A maioria das pessoas que ficam atrás do computador fazendo esse planejamento, muitas vezes não são dentistas. Eles são jovens, que entendem muito de tecnologia, e vai lá um dentista e fala, você vai ter que fazer isso, colocar um implante aqui, desenhar um dente. Então, isso é uma coisa que o Conselho Federal de Odontologia ainda não começou a pegar, mas vai. Porque quem é responsável, gente, pelo planejamento dentro da odontologia é o cirurgião dentista. Então, pode ser até que tenha uma pessoa atrás do computador que não seja dentista planejando, mas vai ter que ter um cirurgião dentista responsável por validar dentro da central de planejamento aquele planejamento. Além da central de planejamento mandar o planejamento para o dentista que solicitou, né, no caso e eu tenho que aprovar também, porque eu que sou a principal responsável por esse planejamento. Então, tudo isso
ainda, aqui no nosso país, está sendo regulamentado. Não existe uma regulamentação que ainda está em conversa. Odontologia digital é uma especialidade? Será que ela entra como uma especialidade isolada? Ou será que ela vai ter que ser uma disciplina obrigatória dentro dos cursos de especialização? Os cursos de graduação começaram a falar sobre odontologia digital? Sim, assim como no passado aconteceu, dos cursos de graduação terem que começar a falar sobre implantodontia, que não estava na grade curricular, terem que começar a falar sobre harmonização orofacial. Os cursos de graduação, com o passar do tempo, eles vão ter que introduzir, em algumas escolas já tem, o tema odontologia digital. Tá? Então, tudo isso ainda está em aberto. E, em breve, importante dentro do conselho, do nosso conselho regional do Paraná, que no meu ponto de vista é um conselho bem evoluído, ele começou a digitalizar todos os documentos com o objetivo de ter papel zero, né? Então, isso acaba sendo uma odontologia digital. Então, toda a documentação vai via e-mail, vem protocolo via e-mail. Em breve, eles querem fazer anual digital, igual a carteira de habilitação, né, de motorista. Então, está evoluindo nesse sentido. O nosso conselho também, e isso eu não sabia, eu aprendi no decorrer aí dessa minha jornada, foi o primeiro a regulamentar, pessoal, o escaneamento intrabucal. Porque o que estava acontecendo? Isso aqui já está regulamentado. Os laboratórios de prótese compravam o escaneamento intrabucal, os laboratórios de radiologia compravam o escaneamento intrabucal e colocavam qualquer pessoa para fazer esse escaneamento, né? Mesmo uma pessoa que não era da área da saúde. Então, recebia o treinamento e escaneava. E isso começou a acontecer muito. Então, o Conselho Regional de Odontologia do Paraná, junto com o Conselho Federal, regulamentou que só se pode fazer o escaneamento intrabucal quem é cirurgião dentista ou quem é técnico de saúde bucal, tá? Mas eu conheço um lugar que quem faz é uma auxiliar de saúde bucal. Não pode. Existem muitos lugares que fazem as coisas fora da regra, existem. Mas o importante é nós conhecermos a regra e sempre seguir ela, né? Porque senão a gente acaba não fazendo as coisas de forma ética, né? Um outro ponto que envolve a odontologia digital é a publicidade. Então, a gente vê muito hoje nas redes sociais, profissionais gravando procedimentos transcirúrgicos, mostrando muitas vezes o rosto do paciente sem autorização do paciente, e tudo isso está regulamentado, gente. Então, tem uma regulamentação recente de 2019 que autoriza a divulgação de autorretratos, de selfies, né? De imagens relativas ao diagnóstico e o resultado final dos tratamentos odontológicos. O que isso significa? Que a gente pode mostrar o antes e depois. Coisas que a gente, antes dessa regulamentação, não podia. Muitos profissionais receberam penalidades por divulgar antes e depois. Agora a gente pode. Então, fica autorizada a divulgação de autorretratos de cirurgião dentista, acompanhado do seu paciente ou não, desde que o paciente tenha autorizado, né, a divulgação da sua imagem num termo de consentimento livre e esclarecido. Só que ficam proibidas imagens que permitam a identificação de instrumentos biológicos. Se olhar na rede social, o tempo inteiro tem essas imagens, tá? O Conselho Federal não consegue fazer, né, o seu papel, às vezes, como deveria, mas, como eu falei, é importante a gente saber, tá? Outra coisa, fica autorizada a divulgação de imagens relativa ao diagnóstico e conclusão de tratamentos. Então, é aquilo, o antes e o depois. Mas fica vetada o procedimento transcirúrgico. Eu não posso mostrar o transcirúrgico. Eu posso antes e depois. Tá? Então, isso aqui é um desafio que eu não sei se algum dia o nosso Conselho Regional, o nosso Conselho Federal vai conseguir regulamentar. Tá?
mas essa é a regulação que está válida até o momento e pode ser que isso mude, que eu acredito que mude, porque durante essa pandemia, muito a gente aprendeu, né? A nossa cabeça mudou. E se a gente for ver, eu não posso colocar um transcirúrgico, eu não posso colocar um enxerto tecido conjuntivo sendo removido, mas nessas lives, nesses Instagrams de grandes profissionais, né, que fazem tudo de forma ética, quanto a gente aprendeu com isso, né? Então, talvez essa regulamentação das imagens mude em breve, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a odontologia digital, ela está crescendo cada vez mais e existe a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, que se fusionou com a Sociedade Latino-Americana de Odontologia Digital, na qual eu e os meus colegas que fundamos, então hoje nós fazemos parte da Sociedade Brasileira. O presidente atual é o Dr. Paulo Cano, então quem quiser, existe um Instagram da SBOD, tá? Tem sempre muitas lives nesse assunto, e vocês podem se associar também, é um valor relativamente baixo por ano, acho que é R$ 400 ao ano, e é uma sociedade que está crescendo, é uma sociedade igual vocês que falaram que vocês são bebês, a Sociedade de Odontologia Digital também é bebê. Ela existe há apenas 3 anos. É diferente se a gente for ver uma Sociedade Brasileira de Periodontia, SOBRAP, que já existe há 50 anos, né? Então, só veio para ficar, e ele não é o futuro, e ele sim é o nosso presente. E na minha opinião, todo mundo tem que entender um pouquinho o que é essa odontologia digital, tá? Que veio principalmente, na minha opinião, para aprimorar as técnicas clínicas de um bom profissional. Não é que o profissional vai se tornar 100% digital. Vai continuar sendo, veio para tornar a nossa odontologia com um grau de excelência maior, certo? Então, por isso que a gente precisa conhecer e precisa começar a usar, né? Então, dentro desses fluxos digitais, de uma forma geral, não só focado na periodontia, o que a gente precisa pensar? Quais são os benefícios, né, para todas as especialidades? Primeiro, que é uma odontologia que vai fazer uma arquitetura do sorriso. Então, uma arquitetura completa, mas de dentes, de gengiva, de estrutura óssea, de face, tudo está envolvido, né? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Só que para isso precisa-se de equipamentos, de novas tecnologias, de novos softwares. Eu preciso ter tudo isso no meu consultório para fazer odontologia digital? Não, a gente já vai explicar um pouquinho mais para frente, né? Então, todos esses novos equipamentos, essas novas tecnologias, esses novos softwares, o que eles fazem? Eles melhoram as ferramentas de diagnóstico e planejamento. Então, quando a gente vai atuar no paciente, fazer o tratamento do paciente, a gente vai mais seguro daquele diagnóstico e sabe exatamente o planejamento que foi feito, quanto tempo, quais são as etapas, né? Facilita muito a comunicação entre equipe e paciente. Então, às vezes o paciente, ele quer saber cada vez mais como que vai ficar. É igual uma casa, quando a gente está fazendo um projeto de uma casa. Vê só aquela imagem em 2D, né? No papel, com as medidas, a gente que não é da área fica difícil de entender, mas quando o arquiteto ou a sua equipe mostra para a gente um vídeo com tudo pronto, em 3D, em 4D, nossa cabeça amplia. E o paciente cada vez mais quer saber isso também, tá? Então facilita muito essa comunicação. Além disso, a gente consegue ter uma visualização prévia do resultado antes da execução. Então, isso aqui, às vezes, pode ser um ponto mais positivo, mas às vezes pode ser negativo, porque a gente entrega para o paciente, olha, vai ficar assim. Eu quero que fique assim. Às vezes, lá na frente, dá alguma coisinha errada. Mas você me prometeu que iria ficar assim. Então, a gente tem que cuidar no transcorrer do tratamento para realmente entregar aquilo que nós planejamos, né? Em alguns casos, tem um menor tempo de execução, a gente tem resultados mais previsíveis e, com certeza, a gente tem uma satisfação maior do profissional e do paciente. É muito prazeroso trabalhar com odontologia digital. E a odontologia digital, hoje, ela está em todas as áreas. Certo? Por onde ela começou? Ela começou pela implantodontia, com a cirurgia guiada, com a bucomaxila nos planejamentos de cirurgias ortognáticas, né?
E daí veio para estética, para prótese, para orto, para pério, para endo. Então, todas as especialidades hoje usam odontologia digital. Então, prótese, né? Fazendo aqui o escaneamento do preparo, daí isso daqui é feito o CAD e depois o CAM, fazendo planejamento de estética, fazendo toda a medida de proporção dental, endodontia, tem o endoguide, as imagens tomográficas hoje dos dentes são incríveis, então consegue ver exatamente o diâmetro, a angulação. Para implantodontia, né, planejamentos digitais, medida de implante próximo a acidentes anatômicos. A periodontia, que é o que a gente vai falar hoje, está focada principalmente no tratamento do sorriso gengival e na ortodontia com os famosos alinhadores, certo? Então, está presente em todas as áreas. E esse slide, para mim, é um dos slides mais importantes da aula para fazer vocês entenderem esse fluxo digital. Então, nós, cirurgiões dentistas, nós estamos aqui no meio. E daí eu quero começar a trabalhar com odontologia digital. O que eu preciso? Eu preciso que meus pacientes façam alguns exames. Quais são esses exames? Gente, hoje, tomografia, ele vai fazer fotografia ou escaneamento, certo? Bucal e facial, tá? Então, geralmente isso daqui eu posso mandar para quem mora em grandes capitais numa central de radiologia. Então, eu vou lá, a central de radiologia já faz a tomografia para mim, ela já tem o scanner intrabucal, ela já escaneia para mim, e às vezes ela já tem o estudo fotográfico e fotografa para mim. Ah, mas eu tenho no meu consultório a máquina fotográfica, eu quero tirar a fotografia do paciente. Ok, você tira a fotografia do paciente, pede para a clínica de radiologia fazer a tomografia, fazer o escaneamento intrabucal e ok. Ah, não, mas eu comprei um scanner intrabucal. Ok, então você faz o escaneamento intrabucal e você faz a fotografia, a radiologia faz só a tomografia. Bom, com esses exames na mão, eu tenho que planejar o caso. Então, eu, cirurgião dentista, eu posso ter um software, se eu gostar, então existem diferentes softwares que nós vamos falar, ou eu mando tudo isso para uma central de planejamento. Então, a central de planejamento que eu uso é a BDS, que é a Beyond Dental Solution, que é do professor Alexandre, do professor Alan, do professor Chaban, que trabalham comigo há bastante tempo, e eu mando lá tudo no formulário digital o que eu quero. Né? Então, a central de radiologia já manda para a central de planejamento os exames, eu entro em contato com a central de planejamento e falo, eu quero que vocês façam o planejamento para imprimir um perioguide, que é o tratamento do sorriso gengival que a gente vai fazer hoje. Ah, ok. Eles fazem todo o planejamento, mandam para mim, eu aprovo. Depois de aprovado, tem que imprimir esse guia. E daí, quem imprime? Eu? Pode, se você tiver uma impressora, pode imprimir. Não, mas eu não tenho. Então, eu posso mandar para uma central de impressão. Ou a própria central de planejamento pode ter uma impressora, ou ter o laboratório de prótese, tá? Então, eu não sei se está ficando claro aí para vocês, mas se eu quiser, eu vou dar o meu exemplo. Tatiana. Tatiana está aqui, quietinha, lá no consultório dela. Eu não tenho nada disso aqui. A única coisa que eu tenho é uma máquina fotográfica. O resto eu não tenho nada. E eu trabalho com fluxo digital, tanto na pério quanto no implante. Então, eu tenho clínica de radiologia parceira, eu tenho central de planejamento parceiro, eu tenho laboratório de prótese parceiro. E eles mandam para mim tudo que eu pedi numa caixinha pronto para eu operar. Claro que nesse meio termo a gente conversando, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Qualquer um pode trabalhar com odontologia digital hoje. É só você entender e você se associar, ou ter parceiros para você trabalhar com isso, né? Eu tenho muitos colegas também que têm clínicas odontológicas muito grandes, que eles têm tudo dentro da clínica. Eles têm o tomógrafo, eles têm o scanner intrabucal, eles têm o scanner de face, eles têm a impressora, eles têm a fresadora, porque quando a gente está falando de prótese, eu preciso fresar uma resina, eu preciso fresar uma zircônia, né? Só que isso, o investimento vai lá em cima. Então, depende o teu perfil.
certo? Claro isso daí. Priscila, Eduardo, tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Não? Posso continuar? Pode continuar. Ok. Então, ó, baseado nisso que eu expliquei para vocês, por onde que começa? Pedindo exame de imagem, tá? Então, você vai pedir o exame de imagem, que é a fotografia ou o escaneamento de face. Posso pedir um ou posso pedir os dois. Você vai pedir a foto intrabucal ou escaneamento intrabucal, lembrando que aqui é 2D e aqui é 3D, tá? Dependendo do planejamento que nós vamos fazer, às vezes precisa tanto da fotografia quanto do escaneamento, e a tomografia hoje é obrigatória. Tá? Então, a tomografia é obrigatória e todos esses exames vão se fundir, né? Vão se sobrepor dentro de um software de planejamento e a pessoa vai planejar, ou o cirurgião dentista vai planejar o que ela deseja, né? A tomografia, obrigatoriamente, quando a gente está fazendo um planejamento digital, ela tem que ser num formato DICOM, então isso é padrão dentro das clínicas de radiologia, já. Então, isso significa Digital Imaging and Communication in Medicine. Isso existe há muito tempo, ó, desde 1983. Então, esse formato DICOM que vai dentro de um software de planejamento, tá? E que vai sobrepor, depois vocês vão ver um caso aqui, que vai sobrepor a imagem da tomografia com escaneamento intrabucal, com escaneamento de face. Ah, ou eu não tenho escaneamento intrabucal. Com a fotografia 2D, existe um caminho aí também a ser seguido, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Quando a gente fala de periodontia, é muito importante pedir que a central de radiologia faça essa tomografia com afastamento labial. Então, isso chama-se tomografia padrão dentogengival. Por que com afastamento? Aquele afastador de clareamento. Por quê? Porque afasta o lábio, ó, tá? A gente consegue ver bem, afasta o lábio, e na tomografia eu vou conseguir ver os tecidos. Então, eu consigo ver exatamente aonde está o meu tecido mole, ó, né? Minha gengiva e o meu tecido ósseo. Se eu não faço esse afastador labial, esse lábio se sobrepõe no tecido gengival e a gente não consegue fazer as medidas do espaço biológico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E daí, as centrais de radiologia também é tudo digital hoje. Então, eles nem me mandam, às vezes, impresso. Eles vão me mandar lá dentro do meu portal, tem o meu nome, eu procuro o nome da minha paciente, eu tenho as imagens em PDF, eu tenho as imagens em DICOM, tá? Então, fica lá guardadinho para mim por longos e longos períodos de tempo, para quando eu precisar, tá? Posso compartilhar com um colega meu, né? Então, tá lá, eu quero mandar para o pessoal da Bucomaxilo dar uma olhada. Vou lá, só coloco o e-mail da minha colega e compartilho. Então, isso é de ser digital, né? Então, na verdade, se a gente for pensar, quem começou a agilizar muito isso foi as clínicas de radiologia. Tanto que a Sociedade Brasileira de Radiologia, ela está muito engajada em querer regulamentar várias coisas que têm acontecido também, tá? E agora, vamos começar a falar aqui, ó, um pouquinho de planejamento. Então, o paciente foi... Vocês vão ver esse caso dessa moça completa um pouco mais para frente, tá? Então, essa menina, jovem, ela tem um sorriso gengival, ela não gostava quando ela sorria, que aparecia muito a gengiva, e esse foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro caso que nós usamos o fluxo digital na periodontia. Nós, por quê? Porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Eu vim nessa onda de odontologia digital por causa do Alexandre Teixeira, que foi meu aluno, acho que estudou com a Pri, né, Pri? Não sei se foi da tua turma de especialização ou da outra. Foi sim. Foi da tua, né? E ele começou com esse negócio de fluxo digital, porque temos que usar fluxo digital na periodontia, e eu falava, Alexandre, mas a gente não vai usar na periodontia, porque todo mundo usa só isso para planejar prótese, para estética, e como é que você quer usar na periodontia? E ele foi me convencendo, e hoje a gente tem vários casos com planejamento digital. E esse foi um dos primeiros, tá? Então, naquela época, não existia escaneamento intrabucal, não existia escaneamento facial. O que existia? Fotografia. Fotografia 2D.
Então, já se começou dentro da periodontia, assim como era na estética e na prótese, tirar fotos de rosto, não só de sorriso, né? Não só intrabucal. Por quê? Porque a gente tinha que começar a nivelar, a fazer o alinhamento da face. Então, existem linhas que a gente tem que seguir. Então, uma linha bipupilar, ela geralmente tem que ser paralela à linha oclusal, né? Então, se isso não está paralelo, na hora que eu jogo isso no meu computador, ou fazendo um DSD, que é o Digital Smile Design, se elas estiverem desniveladas, às vezes eu tenho um problema esquelético. E eu tenho que falar isso para o paciente, tá? Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Então, começou na periodontia se fazendo isso, tá? Planejando, olhando face só em imagem 2D para fazer a piso gengival. Então, uma outra linha que deve estar paralela à linha bipupilar é a linha da margem gengival. Então, com isso, a gente consegue visualizar também alguns detalhes que a gente vai falar um pouco mais para frente. E daí, além de fazer todo esse alinhamento, a gente tem que ver linha média, a gente tem que ver linha de sorriso, e tudo isso foi jogado não é num programa, é num conceito, que é o DSD, que foi o que estourou a odontologia digital no mundo, que é do Christian Coachman e da família dele, Digital Smile Design, né? E tanto para estética, quanto para prótese, quanto para pério, quanto para implantes, começou a usar esse Digital Smile Design. Então, a gente jogava dentro do nosso computador mesmo, nós não, o Alexandre, nunca aqui quem fez foram todas ele, no próprio Keynote, então tinha que se receber um treinamento, um credenciamento da empresa DSD, para aprender a fazer essas medidas, para ter esses dentinhos digitais, né, uma biblioteca de dentinhos digitais, e aqui fazendo todo o planejamento no escuro, porque nessa época a gente não mesclava a tomografia com a imagem clínica. Aqui era só imagem clínica, então a gente falava, puxa, a proporção ideal do dente, né, baseado naquelas regras de proporção estética, é X. Então a gente colocava o tamanho do dente aqui, planejava o quanto de tecido mole a gente ia tirar e anotava literalmente num papel e ia fazer a cirurgia da paciente, tá? Hoje vocês vão ver como tudo isso evoluiu. Já evoluiu quando a gente usa o escaneamento intrabucal, porque aqui, ó, se a gente for ver, isso é um planejamento em 2 dimensões. Quando eu faço o escaneamento intrabucal, isso daqui já é um planejamento em 3 dimensões. Então, eu consigo, depois vocês vão ver alguns vídeos, virar todo esse modelo de gesso e fazer essas proporções de uma forma mais adequada, tá? E quando a gente fala de escaneamento intrabucal, existem algumas siglas, né, que às vezes vocês escutam falar que não sabe o significado. Então, é uma imagem em STL. O que é STL, gente? É essa imagem que vocês estão vendo aqui, é Standard Triangle Language, tá? Então, uma imagem TL significa que veio de um escaneamento intrabucal. Só que dentro da imagem dentro do escaneamento intrabucal, eu posso ter essa imagem de cima, que parece um modelo de gesso digital, que é o STL, ou eu posso ter a imagem como eu vejo no paciente, que daí é um outro formato, que é PLY, Polygonal File Format, tá? Que daí eu consigo ver, visualizar exatamente a cor, até a característica da minha gengiva. Então, ele pode gerar essa imagem também, só que é uma imagem mais pesada, e que muitas vezes, para determinados planejamentos, não é necessário. No caso da periodontia, porque a gente tem que ver até o fenótipo periodontal do paciente, né? Então, existem vários scanners intrabucais, um deles aqui, que é um exemplo virtuvivo, que é comercializado pela Straumann. Do ponto de vista de custo-benefício, esse é o mais barato que tem no mercado, né? É muito bom. Então, eu sempre falo que está dando a oportunidade, às vezes, de várias clínicas de radiologia, às vezes, de vários consultórios adquirirem um Virtuvivo, que eu não sei quanto que exatamente, mas eu ouvi falar que em torno de uns 70 mil, 60 e poucos mil, é diferente de um Tri-Shape, que é excelente, mas custa perto de 200 mil reais, né?
Então, essa competitividade, né, essa concorrência, quem ganha, na verdade, somos nós. Então, existem vários scanners, coloquei alguns principais aqui para vocês. O Aitero é um dos mais caros, e ele está vinculado com a Invisalign, né? Nós temos a Trishape, nós temos o da Dentsply Sirona, que também foi um dos primeiros, Carestream, o Medite e o Virtu Vivo. Então, esses são, do conhecimento que eu tenho, são os principais scanners que nós temos disponíveis aqui no mercado nacional, tá? Cada um tem a sua peculiaridade, a sua curva de aprendizado. Escanear com Trishape não é a mesma coisa que escanear com Aitero, que não é a mesma coisa que escanear com Virtu Vivo. Então, você tem que realmente, se você quiser ter um scanner no seu consultório, você tem que ter uma curva de aprendizado, tá? Mas eu preciso ter um scanner? Aquilo que eu falei, não. Ah, mas eu faço prótese. Então, existem empresas, por exemplo, laboratórios de prótese que têm o scanner e você aluga a hora. Então, o laboratório de prótese te manda o scanner mais a dentista ou a TSB para fazer o escaneamento para você. Isso custa 100, 200 reais, dependendo quanto do tempo que você fica. Tá? Então, às vezes, o próprio laboratório de prótese oferece esse serviço. Ah, mas eu gosto de moldar. Ok, você pode moldar. E daí você vai mandar a tua moldagem para o teu laboratório de prótese. E o teu laboratório de prótese vai vazar o gesso. E ele vai escanear o teu modelo. Então, na verdade, os laboratórios de prótese começaram com esses scanners de bancada. A maioria dos laboratórios de prótese tem. Tá? Eles escaneiam o modelo e gera aquela imagem que vai para um software, é feito o desenho do dentinho digital e depois é impresso ou fresado, certo? Então, também, isso é odontologia digital. Isso, geralmente, a gente não tem nos nossos consultórios, isso é mais para os laboratórios mesmo. Quando a gente fala de escaneamento facial, existe uma outra imagem, gera uma outra imagem. Eu já falei de STL, PLY para vocês. Quando a gente fala de escaneamento facial, é OBJ. Às vezes vocês vão começar a ouvir falar, o que é OBJ? O que é imagem STL? Então, na verdade, é geometria do objeto 3D, tá? São outras linhas interligadas que a extensão é em OBJ, tá? Os scanners de face que temos hoje de maior acesso é o Cloner e o Belus, que é feito pelo celular. Então, quem quiser abaixar o aplicativo, abaixa o aplicativo e faz o escaneamento facial do paciente no próprio consultório e depois joga isso para dentro de um software de planejamento. Então, esses são, tudo isso que eu estava falando, as documentações que vocês precisam, tá? Então, tomografia, fotografia, scanner intrabucal, scanner facial. Daí você vai ter todas essas documentações, você vai mandar essas imagens para uma central de planejamento ou você vai planejar o teu caso dentro de um software que você escolheu, certo? Então, a central de planejamento vai ter os planners, então isso é uma outra área da odontologia que está crescendo muito, então é uma outra função que vai existir. Tem pessoas que não vão sentar para atender paciente, dentistas formados. Tem dentistas que vão ficar só atrás do computador fazendo o planejamento, então isso são chamados planners, tá? E esses planners vão usar softwares, que existem diversos. Então, geralmente, cada empresa que tem o seu scanner tem um software. Então, eu tenho o software da Trishape para fazer o planejamento. Eu tenho um software que é muito conhecido na área de prótese dentística, que é o Exocad, tá? Eu tenho um software que planeja tudo, desde cirurgia ortognática, implantodontia, prótese, que é o Nemo. Então, todos esses softwares, eles são caros, né? As licenças para comprar o software é caro e você tem que pagar um valor mensal para usar o software, né? Existem softwares que são gratuitos, né? Não sei se o Dental Slice ainda é gratuito, no passado era. Então, é um software fácil de a gente ter e mais focado na implantodontia. Então, eu conseguia baixar minha imagem em Daikon e posicionar aqui
os implantes para verificar comprimento, diâmetro, certo? Um outro software é o Implant Viewer, que também é específico para implantodontia, então para fazer planejamento de implante associado ou não à cirurgia guiada, tá? E o Codiagnósticos, que é usado com o scanner da Straumann, né? É da Dental Wings, mas está vinculado aqui no Brasil com o Virto Vivo. Tá? Então, existem diferentes softwares, você vai perguntar para a tua central de planejamento qual software que ela usa, porque é importante você saber, ou você vai adquirir um software e vai fazer o teu planejamento. Existem outros softwares, e na verdade não só softwares, esse blueskyplan.com é uma empresa americana, os americanos sempre são sempre à frente, né? Anos-luz, é uma coisa impressionante. Então, você pode baixar o software de forma gratuita, mas dentro de cada software, assim como os outros softwares, eles têm que ter uma biblioteca para te fornecer. Então, por exemplo, eu quero usar um implante da Straumann. Então, o Blue Sky Plan, ele tem que te dar a biblioteca dos implantes da Straumann que existe no mercado hoje. E os implantes estão sempre se modificando. Então, esses softwares, eles têm que ir atualizando a biblioteca. Senão, não adianta nada você ter a imagem em 3D e não ter a biblioteca adequada para você fazer o teu planejamento. Tá? E tudo isso você vai custando. Você baixa o software de graça, mas você quer usar o implante da Nobel Biocare. Vai lá na biblioteca. Essa biblioteca custa X dólares. Ok. Daí eu vou lá e compro a biblioteca e faço meu planejamento. Agora eu quero mandar imprimir um guia cirúrgico. Ok. Esse guia cirúrgico para chegar no Brasil custa 300 dólares. Chega? Chega. Né? Então, você pode fazer o planejamento, você manda para eles aprovam, imprimem, põe no correio e chega aqui para você. Tá? Mas hoje, na minha opinião, não justifica a gente fazer com uma empresa fora, sendo que a gente tem inúmeras centrais de planejamento aqui no Brasil que são excelentes. Bem? E quando a gente fala de cirurgia guiada na implantodontia, né? Como que eu chego nesse guia aqui que eu estou vendo? Então, eu vou fazer o escaneamento intrabucal do meu paciente ou escaneamento de mesa, vou moldar o paciente, vou gerar um modelo e meu laboratório de prótese vai lá e escaneia o modelo, vou ter a tomografia no formato DICOM, e essas duas imagens, a imagem intrabucal em STL com o DICOM, entram dentro de um software de planejamento, eu faço esse planejamento cirúrgico, né? Colocando lá o tamanho do meu implante, qual o tamanho da anilha que eu vou usar, e isso é gerado um guia digital, e esse guia digital é impresso, e daí mandam para o meu consultório para eu fazer a minha cirurgia. Junto com o guia, geralmente vem o tamanho dos implantes que foram planejados, geralmente já vem a sequência de broca, tudo certinho. E nos Estados Unidos, já existe não a cirurgia guiada, mas sim a cirurgia navegada, que vai demorar, eu acho, um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Então, quem lançou isso foi no último congresso da Academia Americana de Periodontia, que foi em Chicago, 2019, novembro de 2019. Além de você ter esse guia, o teu contraângulo, ele tem uma câmera e uma sensibilidade que você vai fazendo a perfuração e você vai enxergando dentro da tomografia do paciente aonde você está indo. Então, você vai visualizando aonde a tua broca está indo em uma imagem tridimensional. E, segundo eles, o que eles me falaram lá, é que isso é a tendência. Eu falo, mas por que tanto, né? A gente brasileira tem mais parece um jogo de cintura, eles têm medo de processo. Então, às vezes, se isso pega, ou não sei se já pegou, né, que essa pandemia tudo parou, às vezes, se você vai num consultório que faz cirurgia navegada, que isso aqui não é cirurgia guiada, é navegada, o paciente só vai querer fazer com quem tem essa tecnologia por segurança, tá? Então, essa é uma tendência que já existe aqui no Brasil. Quem tem essa tecnologia de cirurgia navegada é a empresa DSP Implantes. Pelo menos é a única que eu conheço até o presente momento que tem. Tá? Então, a gente vai visualizando onde que está a nossa perfuração. Tudo bem até agora? Perguntas, Pri? Por enquanto, não, professora.
E o pessoal está aí ainda ou já foi embora? Tá todo mundo aqui. Sim. Então, tá bom. Então, agora a gente vai mudar o foco, né? Falei um pouco do que é essa odontologia digital, onde a gente está, algumas terminologias, e agora a gente vai entrar na periodontia propriamente dita, certo? Então, aqui, ó, aonde que entra principalmente o fluxo digital na periodontia? Hoje, no tratamento do sorriso gengival, eu vou mostrar vários casos para vocês, né, usando guias. Então, isso daqui é um guia chamado de PerioGuide, que ele vai me dizer, após um planejamento digital, o quanto de tecido mole eu vou ter que remover e o quanto de tecido ósseo eu vou ter que remover. Então, ele já me guia para eu remover o tecido mole e ele já me guia para eu remover o tecido ósseo, ou seja, o espaço biológico, né? Quanto de espaço biológico. Então, isso vai variar pessoa para pessoa, de dente para dente, dependendo se você vai associar um tratamento restaurador junto ou você vai fazer só um tratamento periodontal, né? Ah, mas hoje é obrigatório eu fazer uma cirurgia de correção de sorriso gengival com isso? Não, gente, não é obrigatório. Você pode fazer do jeito convencional, sem o teu guia, só fazendo a sondagem nas medidas com a tua sonda periodontal. Mas qual é a vantagem de eu usar isso? A precisão, tá? Então, eu vou para minha cirurgia sabendo exatamente o que vai acontecer, eu vou tirar exatamente a quantidade ideal de gengiva pensando nas proporções, dente, estética branca com estética vermelha. Então, aumenta a precisão do nosso tratamento, né? Uma outra opção de cirurgia de fluxo digital na periodontia, que está começando também, é usar esse mucoguide. Então, olhando lá onde está, né, o nosso forame palatino, eu vou medir exatamente o tamanho do enxerto de conjuntivo que eu vou poder remover. Às vezes a gente fica com medo. Já a literatura me falou que eu tenho que ter mesial do primeiro molar. Será que eu não posso ir mais um pouquinho? E quando a gente pede para uma central de planejamento visualizar esse limite, ele pode vir com um guia tamanho do enxerto, ou do limite do tamanho do enxerto que eu vou precisar, né? Que eu posso remover, perdão. Então, a gente publicou esse capítulo, né? Acho que é o primeiro que eu conheço na literatura que divulgou esse mucoguide, tá? Então, é uma opção também. E pode ser feito a associação, às vezes, da cirurgia guiada com o mucoguide. Então, num mesmo guia, vem meu guia para eu remover meu conjuntivo e eu vou fazer a minha cirurgia guiada. Tá? Isso daqui também está publicado pelo nosso grupo num capítulo de livro que nós escrevemos, num livro de implantodontia digital. Depois, quem quiser, eu passo a referência para vocês. E agora vamos falar especificamente do tratamento do sorriso gengival. Então, onde tudo começou? Lá em 2015, quando a Priscila era aluna nossa da especialização de periodontia da São Leopoldo Mandic, junto com o Alexandre, né? Então, chegou essa menina com o diagnóstico de sorriso gengival. É muito importante, aqui não é o foco, gente, da nossa conversa hoje, eu falar de fator etiológico de sorriso gengival, né? E nem nada, mas é muito importante que a gente sempre, quando o paciente chega com um sorriso gengival, a gente saiba qual é o fator etiológico desse sorriso, que pode ser uma erupção passiva alterada, pode ser um excesso vertical de maxila, pode ser uma extrusão dentária, pode ser uma hiperatividade muscular, pode ser todos os fatores associados, né? Então, eu tenho que diagnosticar e saber o fator etiológico. Então, aqui nesse caso, era uma erupção passiva alterada, né? A paciente jovem não gostava desse excesso de gengiva que aparecia, então, sempre quando aparece 3 milímetros ou mais de gengiva no sorriso natural, isso já é considerado um sorriso gengival, tá? Que é o caso daquela menina que eu mostrei para vocês. Então, essa foi o primeiro caso que a gente usou o fluxo digital para tratamento de sorriso gengival, na periodontia. Então, tanto as imagens, fotos intrabucais quanto faciais foram jogados dentro do Keynote ali,
da plataforma do DSD, que o Alexandre tinha feito o credenciamento. Então, ele seguiu todos os passos que o DSD recomendava, né? Traçava as linhas horizontais, traçava as linhas verticais, então tem que estar todas, idealmente, as linhas paralelas, né? Aqui, as linhas dela estavam paralelas, então ela não tinha nenhum problema esquelético, era realmente uma erupção passiva alterada da pura e simples, ok? Esse trabalho foi publicado, então foi um dos acho que é o primeiro trabalho com DSD usando para cirurgia plástica periodontal também. Eu não sei se eu passei esse para vocês, se não passei, depois eu passo, tá? Foi o outro, prof. Além de fazer as medidas... Foi um outro? Tá. Além de fazer as medidas faciais, são feitas todas as medidas dentárias, pensando na proporção dentária, e foi feito, no caso dela, um dentinho, né, virtual, então como se fosse um mocap virtual, foi sobreposto aqui na fotografia dela 2D, para quê? Para ela se visualizar, como ela iria ficar. Então, aqui, normal, e aqui com os dentes virtuais. Então, essa odontologia digital, uma outra vantagem, que aqui, ó, pura e simples, é que a paciente, ela já consegue visualizar. Meu Deus, olha a diferença que vai ficar quando eu fizer essa cirurgia. Então, quando a gente está falando em consultório particular, a gente consegue vender mais fácil o tratamento para o nosso paciente. Porque a gente conquista o paciente de uma outra forma. Mais uma vez, gente, isso não é obrigatório, isso é só um plus, né? Mas, gente, todos os pacientes ficam encantados quando se mostra essa imagem. Porque o que mais incomodava ela é o sorriso. Ela, eu não sorrio, porque eu não gosto. Então, paciente aprovando isso, então isso nada mais é que um mocap motivacional digital, tá? A gente foi para a cirurgia convencional, porque naquela época não tinha periogate, não tinha esse planejamento. Pelo menos, ou tinha, a gente não sabia fazer, a gente não usava, né? Então, foi feito só um planejamento digital ali, para a gente ver a proporção, daí, lá baseado nessa medida, a gente fala, tá, nesse dente, então, na vestibular, o ideal que eu tenho que tirar são 2 milímetros. Então, a gente ficava com isso anotadinho no papel, né? Ia, checava isso com a sonda, que no caso 3, ia lá e fazia as marcações, certo? Então, geralmente são 3 marcações por dente, quando eu não estou usando um guia cirúrgico, uma na vestibular, uma na médio vestibular, uma na vestibular, depois a gente une esses pontos, eu não sei se vai aparecer essa imagem aqui, pensando aqui, ó, né? As marcações dente a dente, ó. Daí eu uno esses pontos, pensando no meu zênite, pensando no meu arco côncavo regular. Como eu vou ter que rebater retalho, eu faço uma incisão em bisel interno, né? Ó, unindo esses pontos, então baseado naquelas marcações prévias. É feito uma incisão em bisel interno, daí é rebatido um retalho, depois é feita uma incisão intrasulcular para remover esse colarinho, e daí vai ser checado o espaço biológico, certo? O que é erupção passiva alterada? Ou seja, o periodonto está fora do lugar, ele não migrou no sentido apical. Então, tanto a gengiva quanto o osso estão posicionados mais para a coronal. Então, não adianta só eu remover esse colarinho, eu tenho que restabelecer o espaço biológico. Esse dente dá para ver nitidamente isso. Que o osso está muito próximo à junção cemento-esmalte. Então, se eu não restabelecer o espaço biológico, mesmo eu tirando esse colarinho de gengiva, a gengiva vai voltar a crescer, porque o espaço biológico está invadido, tá? Então, é restabelecido esse espaço biológico aqui no olho, né? Nessa época no olho, e ainda se faz isso, faço isso, não todos os casos, eu uso o fluxo digital, né? Que eu tenho que deixar da junção cemento-esmalte até a crista óssea 3 milímetros, geralmente eu deixo 3 no máximo, quando o paciente é muito jovem. Se for um planejamento com prótese, daí a gente pode deixar um pouquinho mais. Nessa osteotomia, também tem que regularizar o tecido ósseo, pensando no formato de arco côncavo regular.
Muitos pacientes não tem que, a gente não tem que tirar o osso só em altura, a gente tem que tirar em espessura, então já que o retalho está rebatido, a gente vai ver toda aquela fisiologia óssea, ver se não precisa criar sulcos de escape, né, ó. Às vezes esse paciente tem um pouquinho de exostose, então a gente vai regularizar toda essa estrutura óssea, tá? Feita a sutura, geralmente os pontos pode ser sutura suspensória, unitária ou contínua, e as suturas são removidas depois de 7 a 10 dias, né? Então, e aqui, tá? O pós-operatório D, que eu não enxergo ali, tá bem o negócio em cima, de 70 dias de pós-operatório. Então, como era e como ficou, tá? Paciente feliz da vida. Tá? Então, esse foi o primeiro caso que nós fizemos, começando a usar o fluxo digital. Depois, no próximo ano, veio uma outra paciente, e essa paciente é bem interessante. Não existia scanner intrabucal, então foram feitas só foto e tomografia. Então, aqui já a tomografia, aquela padrão gengival, fazendo com afastador, né? E nessa tomografia a gente consegue visualizar já o fenótipo ósseo da paciente, que é um fenótipo na região anterior relativamente fino, e na região posterior, um fenótipo espesso. E muitas pacientes relatam que quando elas sorriem, o lábio sobe e para nessa estrutura óssea. E era uma das queixas dessa paciente também. Então, aqui vai ter, né, além desta imagem, né, a toda a central de planejamento, que quando você pede um planejamento, uma tomografia, perdão, dentro gengival, ele vai vir com as medidas do espaço biológico, quanto de tecido está cobrindo a coroa, o quanto de osso eu tenho que remover, né? Então, aqui, geralmente, a gente tem a ausência desse espaço biológico nessa tomografia, o fenótipo ósseo da paciente, que é um fenótipo, pode ser espesso, fino ou intermediário, né? Até o pessoal, o Sérgio Kahn e a Alexandra Dias, eles têm feito muitos cursos online, lives, e eles são experts, especialistas em tratamento gengival, e eles têm falado que quando a paciente apresenta um fenótipo ósseo fino, né, que é o caso principalmente desta paciente aqui, que pode ter sorriso gengival da mesma forma, eles não têm rebatido um retalho de espessura total e sim parcial, né? Eu ainda não fiz isso. E olha a diferença. Olha essa paciente como tem um fenótipo ósseo espesso. Então, isso a tomografia permite que a gente visualize além do espaço biológico, né, que na maioria dos casos precisa ser restabelecido. E esse caso, voltando então ao caso aqui da paciente, feito o que nesse planejamento? Só foto e tomografia padrão dentro gengival. E vem dente a dente a medida, ó. Então eu consigo visualizar o quanto de tecido mole eu tenho cobrindo a minha coroa. Quanto de espaço eu tenho da junção cemento-esmalte até o osso, ou seja, aqui praticamente nada. E a central, a clínica de radiologia, ela manda essa medida para mim. Então, olhem lá o exemplo que eu pus. O dente 11, a medida que vai da crista óssea até a junção cemento-esmalte é de 0,59. Então, eu sei que eu tenho que restabelecer o espaço biológico ali, eu tenho só 0,5. Então, eu vou ter que desgastar 2,5, no mínimo, de osso nesse dente. Né? Aqui, ó, a medida da junção cemento-esmalte até a margem gengival, ou seja, o quanto de tecido mole eu tenho cobrindo a minha coroa? Eu tenho 2,94, acho que está escrito ali. Né? Então, puxa, então eu vou ter que remover quase 3 milímetros de tecido mole dessa coroa. E ainda me manda a distância da crista óssea até a margem gengival. Mas para o nosso planejamento, as mais importantes são essas de cima. Então, isso é mandado dente a dente. E eu vou fazendo as minhas contas. Eu ia fazendo as minhas contas. Porque agora quem faz é o planejamento e manda o guia pronto para mim. Porque nessa época a gente não usava guia. Eu só ia para a cirurgia sabendo o quanto de tecido mole eu ia remover de cada dente e o quanto de tecido ósseo eu ia remover de cada dente, tá? E quando a gente sobrepõe a imagem, a fotografia com a tomografia é muito interessante, ó, porque eu consigo visualizar que realmente
eu tenho tecido mole recobrindo a minha coroa, né? E essa paciente, além disso, foi feito o planejamento no DSD. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, nessa paciente diferente da outra. Olhem que ela não tem uma maxila paralela. Ela tem o lado esquerdo mais para baixo do que do lado direito. E uma das queixas dela era que aparecia mais gengiva do lado esquerdo. E aonde que entra uma das importâncias do planejamento digital? É a gente mostrar isso para o paciente. Porque às vezes o paciente acha que fazendo a cirurgia já vai conseguir nivelar tudo. E aqui não, porque ela tem um problema esquelético. Então, foi falado para o paciente já desde o início que mesmo a gente fazendo a cirurgia, fazendo todas as medidas, o lado esquerdo dela, ao sorrir, ia ficar aparecendo mais, porque era um problema esquelético. E isso, gente, é muito comum no nosso dia a dia de consultório, tá? Além disso, ela tinha a linha média dela estava desviada, certo? Mas ela nem sabia, né? Mas olhem aqui, ó, como aparecia mais a gengiva do lado esquerdo do que do lado direito. Então, se a gente mostra isso para o paciente, combina isso com o paciente, desde o começo, não vai chegar lá na frente e falar, puxa, mas não atingiu a minha expectativa, tá? Então, nesse caso, foi muito válido fazer esse planejamento digital. Então, como daí fazendo aqui as medidas na mão de quanto ia remover de cada dente, né, associado àquelas outras medidas. Então, vai fazendo dente a dente. Foi digital para essa paciente também, né, para ela visualizar como que ela iria ficar. Então, um DSD virtual motivacional, ó, já mostrando que a gente não iria conseguir nivelar. Então, para nivelar aqui, ou só ortognática, ou ela ia ter que associar a um tratamento restaurador, então, aumentando o comprimento dessas coroas, mas ela não quis, tá? E daí foi para a cirurgia. Tudo isso anotadinho num papel. Quanto que ia tirar de tecido mole, quanto que ia tirar de tecido ósseo de cada dente. Foi fazendo a cirurgia. Foi feita a marcação, foi feita a união dos pontos, foi feito o bisel interno, foi removido o colarinho, foi restabelecido o espaço biológico, aqui o espaço biológico totalmente invadido, aqui nem tanto, mas tem que pensar que nesse momento que eu estou com o retalho aberto, que regularizar todo esse tecido ósseo, deixando o formato côncavo regular. O interessante é que isso aqui foi uma sacada do Alexandre Fantástico. Ele sobrepôs a imagem clínica com a tomografia com o retalho aberto. E olha como é precisa. Então, realmente, o que a gente vê na tomo é o que a gente vê clinicamente, tá? Então, um lado feito a osteotomia, desse lado ainda não tinha sido feito. Vejam que não é só altura, é espessura, ó, é criar sulcos de escape. É como é que remove isso daqui, esse osso? Você pode remover com uma broca de alta rotação, diamantada, mas aí tem que ter mais experiência clínica. Ou você usa com uma broca numa peça de mão reta, ou você usa um piezoelétrico, tá? O importante é você fazer com muito cuidado e com muita irrigação e sempre checar a tua distância biológica. Aqui a sutura suspensória realizada, pré-operatório, DSD motivacional, pós-operatório de 10 dias. Não ficou muito parecido? Então, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo e a expectativa da paciente. Tá? Então, aqui como era e como ficou. Já melhorou muito. Então, esse desnivelamento aqui do lado esquerdo não incomodou ela e ela saiu feliz da vida, certo? Então, isso é a evolução do fluxo digital na periodontia que eu estou mostrando para vocês. Agora, um outro caso. A diferença desse caso para o anterior é que, em vez de fazer só um DSD motivacional virtual, foi impresso os dentinhos e foi cimentado na paciente para ela visualizar clinicamente como é que ficaria. Então, são feitas fotos prévias, sempre lembrando de verificar o fator etiológico, né, que também é uma erupção passiva alterada com um excesso vertical de maxila. Então, fazendo todas as medidas de proporção dentária, fazendo o mockup virtual, né,
verificando todas as dimensões. Então, isso é mostrado para a paciente. E daí foi feito baseado neste mockup virtual. Então, esse mockup virtual, esse desenho, foi mandado para uma central, para um laboratório, e eles fresaram, ó, o provisório, né, individualizado. Então, isso chegou. Precisava fazer isso, professora? Não obrigatoriamente, mas é mais uma motivação para paciente, às vezes quando o paciente está inseguro. Então, veio individualizado. Poderia ter vindo unido, como se for feito em resina? Poderia também, né? Mas como a gente dá aula, quer montar casa, a gente inventa um pouco de moda. Então, ó, individualizado, foi cimentado esses provisórios no paciente, o paciente foi com isso para casa, mostrou para a família, né? Tirou foto, e daí ela, gostei, é isso mesmo que eu quero. E daí, baseado nisso, esse foi o primeiro caso que a gente operou com guia cirúrgico. Então, na época, a gente fez a impressão desse guia na Compass, que é uma empresa, acho que se eu não me engano, de Minas Gerais, baseado em todas essas medidas, ó. Já veio o guia do quanto de mole que eu iria remover e o quanto de tecido ósseo, né, eu iria precisar remover baseado no espaço biológico, tá? Então, isso daqui é um guia em resina, só que esse guia, quando a gente compara com os guias que a gente usa hoje, não tem nada a ver mais, porque era um guia que era meio irregular. E todo guia, gente, cirúrgico, de cirurgia guiada ou de cirurgia periodontal, uma das principais coisas que ele tem que fazer é se adaptar. Ele tem que ficar muito bem adaptado. E esse daqui, ó, não ficou tão bem adaptado. Então, é evolução. Todo mundo foi evoluindo junto, só que essa evolução está muito rápida. Isso daqui foi em 2018, se eu não acredito, se eu não me engano, ou 2017, eu não sei, estava lá no começo do slide. E hoje está 2021 e já melhorou muito, muito, porque quando a gente faz um guia e quando vocês escolherem uma central, quem está tem que ser um periodontista. Por quê? Porque ele tem que fazer essa curva aqui, ó, pensando no zênite. Então, tem que ser perfeito, porque se esse guia não for perfeito, eu não vou conseguir simplesmente chegar com a minha lâmina de bisturi e incisar. Eu vou ter que fazer de novo a marcação com a sonda. Tá? Então, o guia vem para facilitar a minha vida. Eu não vou medir nada, só vou anestesiar por o guia e fazer a incisão. Tá? Então, esse guia estava bom? Estava, mas ele não estava perfeito. Tanto que a gente teve que unir aqui com resina. São é a curva de aprendizado, tá? Então, aqui simulando o tamanho do dente que foi planejado com o guia, então isso estava certinho, o zênite estava certinho. Então, a vantagem é que eu não preciso ir com a minha sonda fazendo a marcação dos pontos, eu simplesmente vou com a minha lâmina de bisturi seguindo essa curvatura, faço a incisão em bisel interno, removo o colarinho de gengiva, rebato o retalho, e daí eu vou colocar o guia de novo para fazer a minha marcação do quanto de tecido ósseo que eu vou remover, né? Que agora é o meu espaço biológico que foi medido lá no software, tá? Nesse caso foi usado o piezoelétrico para fazer essa osteotomia. Ah, mas eu não tenho piezoelétrico. Vai com broca, gente. Não tem problema nenhum, né? Então foi feito a remoção de altura, a remoção de espessura, né, ó, espaço biológico restabelecido, sempre lembrando, né, mais uma vez, eu sempre falo que, eu não gosto dessa frase, mas às vezes é verdade, que a gengiva é tapete de osso. Então, se eu deixar uma irregularidade aqui no osso, vai aparecer na minha gengiva, né? A sutura realizada e aqui a paciente, né, com pós-operatório de 90 dias. Então, é uma coisa que muda a vida da pessoa, certo? Mudou a vida dessa menina. Então, fica muito mais feliz, a autoestima melhora infinitamente, passa de um sorriso infantil, um sorriso de mulher, né, um mulherão, né? Então, os pacientes ficam muito felizes. Tá certo que depois eu acho que ela ia fazer alguma resina, não sei. Isso aqui eu já mostrei para vocês. E aqui tem um outro caso,
Então, vamos ver mais. Estou quase lá, gente. Ah, ainda é cedo. Eu estou correndo achando que eu estou atrasada. Mas não, dá para falar mais devagar. Alguma pergunta aí, Pri? Eduardo? Por enquanto não, professora. Então, tá. Deixa eu só abrir a porta aqui, gente, para minha cachorra, que ela quer sair. Aqui. Então, vamos mostrar mais um caso aqui para vocês, né? Juntando essa tecnologia cirurgia plástica periodontal. Essa paciente foi uma paciente que nós fizemos uma cirurgia ao vivo, eu e o professor Alexandre. Foi feito todo o planejamento prévio, fiz a apresentação do caso, ele foi operar e eu fiquei falando durante o congresso. Então, mesma coisa, o paciente fez imagem, né, fotografias faciais, intrabucais, fez a tomografia padrão dento gengival, a central de radiologia me manda dente a dente as medidas que eu preciso saber, da crista óssea até a junção cemento-esmalte, quanto que eu tenho de espaço biológico, o quanto que eu tenho de tecido mole sobre essa minha coroa, né? Tudo isso é jogado num programa de computador ou no padrão DSD aqui, né, na plataforma, nas regras que eles falam para serem seguidas, tá? Fazendo toda a proporção dentária, fazendo baseado naquela proporção dentária o mockup virtual para paciente. Então, isso é apresentado para paciente. Sobrepondo esse mockup que foi feito ali, clínico, sobre a tomografia, para ver se realmente eu tinha esse comprimento de dente, que era o proporcional, tinha. E aqui, ó, provando, então, aqui, baseado no planejamento, já veio o guia cirúrgico, um guia cirúrgico melhor, tá? Então, foi removido o tecido mole. Depois vai ter um outro vídeo para vocês, bem comprido, daí é rebatido o retalho. Então, ó, aqui já foi usado o Nemo, um software de planejamento. Feito guia, removido o tecido mole, feito incisão intrasulcular, rebatido o retalho. E aqui vejam nessa paciente que dá para ver que o espaço biológico não existe. Ele está exatamente no nível da junção cemento-esmalte. Então, uma erupção passiva alterada bem característica. E agora fazendo a medida, ó, de quanto de tecido ósseo que vai ser removido. Então, facilita a vida. Eu não preciso medir nada. O guia já me diz tudo, só que aquilo que eu tenho falado para vocês. O guia, quem planejou esse guia, tem que entender do que está fazendo, certo? Então, tem que ser um periodontista com até uma certa experiência clínica. Então, eu marco só, o guia serve, assim como na cirurgia guiada, às vezes só para marcar na cirurgia de implante, e daí eu removo, né, o meu tecido ósseo, e depois eu ponho o guia. Então, é uma quantidade aqui dessa paciente considerável, né, gente, de tecido que está sendo removido. Então, remove-se primeiro em altura, e se precisar, vai remover em espessura, aqui também usando piezoelétrico. A CV Dentos, ela tem pontas, ela desenvolveu pontas específicas para fazer esse aumento de coroa clínica. Então, ela tem pontas, ó, inclinadas, que eu tenho a reta e a inclinada para a direita e para a esquerda. Tem pontas, que a gente vai ver um vídeo, que dá para fazer cirurgia flapless também, só que no caso dela, como é um desgaste muito grande, a gente também tem que pôr na balança, isso vai na decisão do planejamento. Muito se fala, eu posso remover osso flapless? Pode, mas quando a quantidade de osso é pequena e quando você vai remover osso só em espessura, só em altura, não em espessura. Então, essa paciente, ela ficou muito feliz, muito satisfeita, com a cirurgia. E essa outra paciente aqui é a Mariana. Essa paciente a gente já estava evoluindo, ó, porque a gente, além da fotografia intrabucal, além da tomografia,
foi feito o escaneamento intrabucal e o escaneamento de face. E tudo isso foi jogado dentro do NEMO, do software de planejamento, que é usado pelo Alexandre para fazer esses planejamentos digitais. Então, aqui sobrepondo o escaneamento de face com a tomografia, com ali mais para frente vai ter com o escaneamento intrabucal, né? Então, esse daqui foi o tamanho dos dentes que o programa planejou de uma forma ideal, né? Então, só mostrando isso. Aqui, a paciente, baseado nesses dentes virtuais que foram criados, foi feita a impressão desse mockup, e aqui, a paciente, vejam a alegria dela já, sem o mockup e com o mockup, olha a diferença que dá. Então, esse mockup ele foi apenas colocado, e num primeiro momento faz a filmagem sem ela se ver, e quando a paciente se visualiza, ela fica impressionada, né, com o que vai ficar, né, o tratamento dela. Então, um tratamento motivacional mesmo, né, é motivacional, tá? Falo uma menina para uma mulher. E aqui, depois, vendo o tamanho dos dentes, fazendo esse mockup motivacional, foi feito, ela aprovou, ela gostou, foi feito o planejamento digital. Que agora que vai ser feito o planejamento para gerar o guia cirúrgico. Então, vai sobrepondo todas as imagens, escaneamento, tomografia, fotografia, ó, vai se fazendo baseado nas medidas exatas. Então, o NEMO é um software que eles escolheram para planejar, que é altamente preciso, então eles conseguem fazer milimetricamente o quanto de tecido mole, o quanto de tecido ósseo vai sendo removido. Então, isso vai sendo feito dente a dente. Então, tem que gostar, pessoal, né? Tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu não gosto de ficar fazendo isso. Nas medidas, foi feito o planejamento do perioguide. O escaneamento de face dela, sobrepondo o mockup digital, né? Então, é um dos casos mais completos que a gente tem aí dentro do fluxo digital. E baseado nesse planejamento todo, chegou o guia. Muitas vezes, quando a gente não usa o fluxo, a gente vai tirar no olho, né? E às vezes a gente não consegue uma precisão. Então, o guia, esse planejamento traz realmente uma precisão. Lembrando que esse guia tem que ser perfeito, né? O arco côncavo regular, não pode ter rebarba, tem que encaixar de forma precisa, tem que me dar distância biológica precisa de dente a dente. E aqui está a cirurgia que nós fizemos com ela. Vamos ver se roda. Eu não acredito que não vai rodar. Espera aí, gente. Eu vou abrir para vocês a cirurgia. Um minutinho. Alguma pergunta aí por enquanto? Por enquanto não, professora. Tudo certo. Tá ficando claro aí? Tá dando para entender? Tá ótimo. Muito bom. Espera aí, que agora vai dar, mas eu preciso compartilhar a tela. Dia foi inteiro digital. Era o meu sonho, assim, pelo fato de me incomodar quando eu saía, aparecia muito a minha gengiva.
E aí surgiu essa oportunidade e eu estou muito, muito feliz, bem ansiosa para o resultado. E acho que vai ser uma boa, vai ficar bem legal. Então, vejam, né, que facilita a vida, ó. Coloca o guia, vê se está bem adaptado e já vai com a lâmina de bisturi fazendo a incisão em bisturi. Mostrando a precisão, ó, que a gente remove realmente é o que está planejado. Aqui a gente fez um lado primeiro para mostrar a diferença, depois o outro. Ela também depois melhorou no dente com resina. Fazer flapless, ou seja, ela não precisava remover osso em espessura, só em altura. Então, aqui usando um tunelizador, então após a remoção do colarinho, foi feito só com um tunelizador para abrir o espaço e usando uma ponta específica da CV Dentos, que já tem os 3 milímetros do espaço biológico, uma marcação, uma ponta diamantada, que eu não vou rebater o retalho, mas é aquilo que eu falei, isso nem em todos os casos é possível a gente realizar. Então, são em casos que a necessidade de osteotomia é pequena. Olha aqui. Então, usando a pontinha, essa ponta, ela foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano. Está girando, então não está rodando, gente, aqui. Vocês não estão vendo, né? Parou, travou, né? Tá travado, prof, a imagem. Vamos ver se volta, só tocando a música. Peraí, vamos ver se eu consigo pôr no final. Ih, gente, tá muito pesada. Estou com 2 aulas pesadíssimas abertas aqui. Peraí que tá pensando. Um intervalinho para vocês tomarem água. Não vai dar. Vou mostrar para vocês as fotos. Peraí. Fechar uma aula. Deixa eu abrir a outra. Só um minutinho. Eu não tinha colocado as fotos, então deixa eu só desocultar aqui para vocês visualizarem. Não, agora deu um pau geral aqui. Espera aí. Só um pouquinho, pessoal. Tranquila, prof, tudo certo.
Aqui. Vamos lá. Aqui. Olá, pessoal. Então, aqui é o caso da Mariana, né? As fotografias, né? Como ela chegou. O guia instalado. Fazendo a incisão exatamente no contorno que o guia me oferece, fazendo a remoção do colarinho. Até aqui apareceu no vídeo, né? Ó, a gente fazendo a remoção desse colarinho, checando a precisão do guia, o outro lado ainda não tinha sido removido. Aqui os dois lados já com o colarinho removido, abrindo o espaço com o tunelizador. E, ó, fazendo a tunelização, e aqui usando a pontinha, que foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano, ela tem esses 3 milímetros de comprimento, que é a necessidade de espaço biológico. Então, para eu saber que realmente eu estou restabelecendo espaço biológico, isso a gente já viu lá no planejamento digital, que na maioria dos dentes seria 3 milímetros, eu vou dar desta marcação até onde a ponta tocar no meu osso. Então, o piezoelétrico, ele tem a vantagem de não desgastar, cortar tecido mole, só tecido ósseo, então não tem problema nenhum eu ficar indo com essa pontinha, ó, internamente, fazendo esse desgaste, tá? Depois de finalizada a osteotomia, a gente faz o check, né, do espaço biológico, então ficou realmente com 3 milímetros, porque essa margem gengival está coincidindo aqui com a minha junção cemento-esmalte. Então, colocando mais uma vez o guia. E essa imagem aqui é muito legal, porque eu tô com minha gengiva e realmente mostra que o guia já tinha me dito que era 3 milímetros de espaço biológico que eu precisava restabelecer. E aqui está a Mariana, como era e como ficou depois da cirurgia. Linda e formosa, um mulherão, feliz da vida. Agora vamos voltar para outra aula. Deu para visualizar aí, gente? Desculpa aí esse transtorno, mas... Foi muito bom, prof. Foi muito bom. Eu sei, obrigada. Então, vou voltar aqui para outra. E agora tem mais um caso que eu finalizei agora, essa semana. Hoje eu atendi a paciente para tirar os pontos. Então, uma irmã de uma amiga minha, a queixa dela era os dentes curtos, ela tem muitas resinas nesses dentes. O lábio dela, ao sorrir, a principal queixa é que o lábio parava aqui em cima do osso e ela tinha que fazer esse movimento assim, ó, para soltar o lábio quando ela sorria muito. Então, os dentes curtos, o lábio pendia e ela parecia muito a gengiva na hora que ela sorria. Ela já tinha feito, alguns anos atrás, cirurgia para corrigir esse sorriso gengival. Só que na época foi removido só o colarinho de gengiva, segundo ela, né? E ela não ficou satisfeita porque voltou e foi feito também uma frenectomia junto com remoção de colarinho e ficou uma cicatriz e ela também não gosta. Isso eu ainda não corrigi, tá? Eu não ia fazer junto com a cirurgia, que foi uma cirurgia bem grande. Então foi feito, como era um caso de alta exigência estética, e vai associar com, além do tratamento gengival, o tratamento restaurador, que quem vai fazer é o Dr. Fernando Sternack. Eu falei, Priscila, não tem como ele não fazer esse planejamento digital. Eu preciso que você faça, porque isso tem um custo a mais para o paciente, tudo isso, né, gente? Então, assim, tem muita precisão, tem muita tecnologia. Para mim, cirurgião dentista é excelente, porque já vem o guia pronto.
claro que na central do planejamento que eu confio, mas para paciente aumenta. Quanto aumenta? Isso daí aumenta uns R$ 2.000 dentro do custo dela, até R$ 2.500, né? Então, mas daí vai a gente decidir. Por isso que eu falo, é regra usar isso? Não, não é regra. Depende do paciente, depende da exigência estética, depende do psicológico da paciente, né? Então, nem todos os casos a gente vai precisar fazer tudo isso. Mas no dela, eu falei, Priscila, eu não vou te operar sem fazer esse planejamento digital. E ela concordou, tá? Então, aqui fazendo o planejamento prévio, associando ao escaneamento intrabucal com a tomografia, com a fotografia facial, né? Não foi feito o escaneamento de face. Então, fazendo todas as medidas, olha o quanto de dente que a gente vai ter que aumentar. Então, do ponto de vista estético, vou voltar para vocês visualizarem. Então, vai ter que aumentar o dente tanto na incisal, quanto na incisal, quanto lá na região cervical, né? Então, esse é o planejamento inicial dela. Então, vai fazer de primeiro molar, porque o sorriso dela é bem amplo, né? Um sorriso que aparece bastante, ela é um mulherão, assim, bem grandona, bonita. Então, aqui, isso foi mostrado para a paciente. Essa imagem aqui é bem legal, para ela entender o quanto que o dente dela vai aumentar. Então, isso do ponto de vista de tratamento restaurador, né? Então, a cervical da nova faceta, da nova lente, vai ficar aqui. Então, muda um pouco agora o planejamento do ponto de vista periodontal. Por quê? Porque é deste ponto até o osso que eu tenho que restabelecer o meu espaço biológico. Então, tudo isso a central de planejamento faz para mim, mas eu tenho que estar atenta e discutir isso com a central, né? Como é o Alexandre que faz, a gente já se conhece, ele já sabe exatamente o que a gente precisa, mas se vocês forem usar alguma outra central de planejamento, vocês vão ter que explicar todos esses detalhes. Então, vai medindo dente a dente, tecido mole, tecido ósseo, e vai jogando do ponto de vista de proporção também dentro, né, do programa ali. Então, nem sempre a gente vai tirar a quantidade de osso. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Olha a espessura óssea que essa paciente apresenta. Então, ela não tem que remover só osso em altura, ela tem que remover osso em espessura. Né? Só voltando um pouquinho. Então, não é porque eu tenho da junção segmento-esmalte até o osso 3 milímetros que eu vou ter que remover 3 milímetros. Não, todas essas medidas vão se baseando na proporção dentária que o tratamento restaurador exige. Então, tanto que, deixa eu ver se eu consigo parar aqui, ó. O lado direito, o dente dela vai ficar mais comprido que do lado esquerdo, para a gente conseguir ter essa proporção. Então, isso, o planejamento digital é fantástico, né? Eu não conseguiria jamais fazer isso clinicamente. Então, o que nós fizemos? Nós montamos esse planejamento inicial. E nós apresentamos para a paciente, esse vídeo que vocês estão vendo foi apresentado para a paciente, tá? Lembrando que esse lábio direito dela, além dela ter mais uma estrutura óssea, levanta mais que o esquerdo. Então, isso também foi falado para a paciente. Que, olha, vai melhorar, vai muito, mas o direito levanta mais que o esquerdo. Olha lá, naquela imagem ali dava para ver isso certinho, ó. Então, mesmo a gente fazendo tratamento periodontal, tratamento restaurador, o lado direito dela vai ficar mais aparente. Isso foi falado, ela concordou. E baseado nisso, nessa aprovação prévia, foi mostrado isso para ela. Posso contar? Então, vejam ela, como ela está, e ela com o mockup impresso aqui, colocado, e para ela se visualizar. Não, porque eu quero ajudar, né? Não sei se é para conversar, se é para ficar quieta, ou se é ficar... Então,
Então, com isso, ela já se visualizou, não sei se vocês prestaram atenção aqui, ó, mas mesmo assim, isso foi frisado muito para ela. Então, Ó, que o lado direito vai ficar mais aparente, ó lá, no sorriso, tá? Mesmo a gente seguindo todas as proporções. E depois disso, só depois disso, dessa aprovação final da paciente com mocap em boca, é que foi feito o planejamento para mim, com o PerioGuide. Então, usando todas aquelas medidas prévias que não precisou ser modificada, foi feito o planejamento agora do PerioGuide, tá? De quanto eu vou ter que remover de colarinho, quanto eu vou ter que remover tecido ósseo. E aqui vai dar bem mais que 3 milímetros de espaço biológico, né? Se eu for contar da onde está a coroa atual, daqui até lá, porque o novo dente vai ficar com uma coroa mais longa. Então, quem acompanhou, às vezes, a cirurgia, a gente fez essa cirurgia também em equipe, a Cláudia estava comigo, a Cláudia Tenório, que trabalha comigo, falou, meu Deus do céu, quanto osso que você está tirando? Eu falei, não, não é quanto osso, é porque o dente dela vai ficar mais longo. Então, aqui, fazendo o planejamento, então, tem lugares que eu vou remover mais gengiva, tem lugares que eu vou remover menos, tem lugares que eu vou remover mais osso. Então, essa é a precisão que a gente deseja, né? E aqui está a cirurgia da Priscila, então as fotos iniciais antes da cirurgia. Olha aqui a cicatriz que ela reclama, mas eu não poderia fazer um peeling gengival nesse momento, eu falei que eu vou fazer num segundo momento, porque a cirurgia dela foi uma cirurgia muito extensa, parece que não, mas teve que desgastar muito osso aqui na região posterior em espessura, né? Então, colocando o guia, esse guia aqui está fenomenal, cada vez eles estão fazendo melhor o guia, ele está mais firme, ele está mais preciso, está impressionante. Nesse caso da Priscila, legal intensidade para fazer essa emoção de nunca tinha usado, foi a primeira vez que eu usei. Usado também, né? Então é a mesma coisa. Eu preciso ter um laser de alta intensidade? Não. Mas se você tem, se é uma cirurgia pequena, que na minha opinião, qual a conclusão que eu cheguei com o laser? Se você precisa remover um pouco tecido e vai fazer uma cirurgia flapless, é perfeito, porque a cicatrização da paciente vai ser fantástica. No caso dela, a gente usou para testar, mas eu tive que rebater um retalho, eu tive que desgastar muito osso. Então, as vantagens do laser a gente não conseguiu visualizar tão bem, mas é fantástico, né? E eu não preciso ter um laser desse, eu loco se eu quiser. Então, aqui, removido todo o tecido com o uso do laser, então é bem preciso mesmo. Tem que tirar mais em altura do que outros, mas isso por causa do planejamento. Então, checando com o guia, ela tem uma resina em excesso aqui, ó, muito grande, que ficou feio ali, depois eu até dei uma regularizada. Então, rebatendo o retalho, né? Então, vejam a espessura óssea dela. Foi feito a remoção do tecido ósseo com o quê? Com piezo elétrico. A gente começou a remover com laser, mas ia demorar muito. Então, a gente pegou o piezo elétrico e aqui na região posterior usei broca de alta rotação, que o piezo também estava demorando muito. Quem conhece sabe que eu sou um pouco impaciente para certas coisas. Então, eu usei 3 coisas aqui para fazer a osteotomia, né? Então, baseada essa osteotomia todo no planejamento do guia também, porque aqui está associado com tratamento restaurador, então, nesse caso, eu não posso fazer no olho. Então, é que eu não pus a imagem aqui para vocês, mas eu coloquei o guia, fiz a marcação, e daí fiz o desgaste o tempo todo. Eu ia checando para ver se a osteotomia estava adequada, tá? Então, isso aqui depois foi regularizado, esse degrau, não pode deixar esse degrau aqui, né, ó, e checando, depois da osteotomia finalizada, se realmente eu atingi a altura do espaço biológico que foi pré-determinado pelo planejamento. Tá? Foi checado, aqui tá a sutura, então, ó, a gengiva dela vinha aqui, gente, antigamente, ó. E aqui tá o pós-operatório que eu fiz hoje com o celular, porque eu tava sem a câmera, com 10 dias. Ela chegou lá feliz da vida, falando que ela nem ia mais fazer o tratamento restaurador,
porque a cirurgia dela já tinha ficado extremamente satisfatória. Eu falei, não, Priscila, agora você tem que fazer, porque você tem essa resina. Daí mostrei para ela de novo o vídeo. Ela, nossa, é mesmo, né? Vai ficar muito melhor. Eu falei, vai ficar muito melhor. E antes do tratamento restaurador, daqui uns 15 dias, eu vou remover, fazendo um peeling, né? Para remover essa cicatriz da frenectomia que foi feita na primeira cirurgia. Certo, gente? Era isso. Eu quero agradecer muito vocês todos que estão aqui até essa hora, né? Quase 9 horas da noite. Estou muito feliz com o público, tem quase 50 pessoas. Aqui estão os meus e-mails. Se vocês quiserem mandar e-mail para mim, pedir artigo, né? O meu Instagram é Tatiana Deliberador também, se vocês quiserem. Eu estou com um curso de odontologia digital na Elapel, então, no primeiro momento, a gente está lançando como uma especialização, mas esse curso pode ser feito em módulos. Então, quem fizer todos os módulos ganha o certificado de especialização, mas é via MEC, não é, porque a odontologia digital ela não é reconhecida como uma especialidade perante o Conselho Federal, né? Mas deixo aqui o convite para vocês. Então, no módulo de planejamento e fluxo digital de periodontia vai ser feito tudo isso que a gente apresentou, inclusive com atendimento de pacientes, tá? É um corpo docente com bastante experiência, né? Eu, o professor Jean, que trabalha na parte de periprótese, implante prótese, professor Mário, estética, professor Marcos, implantodontia, o professor Sérgio, implantodontia e prótese. Então, quem tiver interesse, né, tá aqui, é só entrar no Instagram da Elapel, que lá tem todas as informações. Certo? E é isso, mais uma vez, obrigada. Agora passo a palavra para vocês. Excelente aula ministrada, professora. Eu sou sua fã de carteirinha. Você é suspeita, Pri, não vale. Mas eu gostaria de agradecer muito essa colaboração na nossa Liga de Periodontia da UFPR. Lembrando aos participantes que já disponibilizamos o link com o formulário de presença e iremos enviar no seu certificado, professora, também via e-mail. Tá? Também quero lembrá-los para ficarem atentos no Instagram da Liga para os próximos eventos. E, aliás, o artigo da professora também já está na bio. Eu gostaria de abrir agora para as perguntas na sequência, porém, antes eu gostaria de fazer também. Claro! Vamos lá, agora que começa a aula, eu falo. Como a professora comentou, ela participa, né, participou de uma elaboração de um capítulo de um livro, Tecnologias aplicadas à prática e ensino da odontologia, agora em 2020, e quando eu li esse capítulo sobre enxerto de tecido conjuntivo, me veio à mente uma pergunta, e ainda assistindo a aula também, né, me veio mais ainda essa pergunta. Se de alguma forma prática a professora já chegou a contabilizar o tempo gasto anteriormente sem esses recursos digitais, ou guias, enfim, né, por exemplo, para comparar agora com essas novas tecnologias. Você comentou que às vezes no consultório não usa, né, mas pensando que além de uma primeira consulta com o paciente, você terá uma próxima de repente para escanear, moldar, enfim, para realizar todo esse planejamento, a professora já chegou a fazer essa contabilização ou não? Não, de contar não, mas assim, com a minha experiência, se você não decide usar o fluxo digital, ali do ponto de vista consultório e planejar com o paciente marcar a cirurgia é muito mais rápido. O paciente chegou hoje, eu diagnostiquei, conversei, falei, dei o orçamento, daqui 15 dias eu estou marcando o paciente. Se eu decido usar o fluxo digital, isso demora muito mais. Por quê? Porque o paciente vai sair do meu consultório, eu vou encaminhar para a clínica de radiologia, até eles fazer, até a radiologia mandar para a central de planejamento, até a central de planejamento mandar para mim, até eu aprovar, eu tenho que aprovar. Tudo isso é via plataforma. Discute o caso. Só isso aí vai um mês e meio. Então, do ponto de vista para a gente decidir operar, o fluxo digital é muito mais lento. Mas quando eu vou operar, a minha cirurgia é mais rápida e mais precisa. Então, tem os dois lados da moeda. Mas contar assim, da cirurgia em si, se eu demoro mais ou menos, nunca contei. Porque varia muito, Pri, também de caso para caso, né? Tem caso que eu tenho que tirar mais osso, tem caso que eu tenho que tirar menos, tem que vai de primeiro a primeiro molar, tem que vai de canino a canino.
Pois é, uma pesquisa a se pensar, né? Gostei, já plantou uma semente. Legal, legal. E outro artigo que a professora também publicou sobre cirurgia periodontal guiada e fluxo digital para correção de sorriso gengival, a professora fala sobre fenótipo gengival do paciente. A professora comentou sobre isso também, né, que deve ser avaliado no exame clínico. A gente tem aqui hoje profissionais, professores, mas temos a grande maioria alunos, né, de vários períodos assistindo. Então, não sei se a professora consegue explicar para nós aqui por que é importante, quais as diferentes abordagens do tratamento para um fenótipo fino, por exemplo, fenótipo gengival fino. Ok. Então, hoje nós temos, de acordo com a classificação nova, um fenótipo fino, intermediário e espesso. Na maioria dos pacientes, quando o paciente vem com sorriso gengival sendo causado por erupção passiva alterada, esses pacientes têm um fenótipo de intermediário a espesso. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque essa é a realidade. Então, eu vou fazer a cirurgia do jeito para vocês. Agora, quando o fenótipo é fino, eu não realizo isso ainda, mas como eu falei, o Sérgio Kahn e a Alexandra Dias estão fazendo essa linha, que quando é fino e às vezes até intermediário, eles não rebatem esse retalho de espessura total. Eles rebatem um retalho de espessura parcial. Por quê? Porque não é só o fenótipo gengival, quando a gente fala fenótipo, é fenótipo gengival e ósseo. Então, pensando no rebatimento com retalho parcial, você vai proteger aquele fenótipo ósseo que é fino para não acontecer uma reabsorção, tá? Mas não tem uma pesquisa que me diga se eu rebater um fenótipo, um retalho parcial num fenótipo fino ou um retalho total num fenótipo fino, isso vai me dar diferença clínica, principalmente a longo prazo. Então, tudo isso está muito no começo, a gente não tem uma comprovação científica. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, sim. Uhum. Ótimo, excelente. A gente tem alguns comentários aqui no chat. Explique o que é o fenótipo. Uhum. Não, eu acho que está ótimo. Não, foi ótimo. A gente tem alguns comentários aqui do chat também. A Thaisa Carreira disse assim: boa noite, estou muito feliz em poder assistir essa aula com a professora Tatiana, li muitos dos seus artigos e me ajudaram bastante no meu projeto de pesquisa de mestrado. Olha que legal. Que legal, Thaisa, que bom. Vamos ver o que mais que tem aqui. A Camila falou: professora Tatiana sempre arrasando, a Isabela, aula muito boa. Excelente, né, professora? Não temos o que dizer. A Thaisa também falou assim: adorei as sobreposições de imagem, realmente são muito lindas, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Eu não sei se algum dos professores quer fazer alguma pergunta, alguém mais quer entrar aqui e participar junto com a gente. Eu quero fazer um comentário. Tati, sempre aprendo muito com a sua aula. Assim como a Priscila, também sou tua fã. Acho que você tem um fã-clube aqui hoje, né? Você sabe disso. E eu achei tua aula incrível, né? É algo que, como você falou no início, a nossa mente mudou, os tempos mudaram e a odontologia digital está aqui. E não é questão de opinião, nós temos que nos adaptar e aprender, entrar nesse novo mundo, né? Então, para mim, foi excelente a tua aula. Aprendi bastante. E eu gostei também muito daquele caso que você mostrou da paciente com assimetria, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o paciente chega com uma expectativa, às vezes chega com a foto do sorriso tal, e assim a gente consegue conversar a língua do paciente, né? Mostrar as limitações do caso. Enfim, eu achei um assunto super importante. A Paula foi perfeita, Tati. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Estou bem feliz de estar aqui. A gente tem mais... perguntou, né, alguma... Isso. Gostaria que a professora falasse sobre as complicações que ela já teve com alguma cirurgia guiada. Então, Sui, na pério eu praticamente não tive nenhuma complicação. Uma coisa que me chamou a atenção foi naquela cirurgia da Mariana ali, que a gente fez a cirurgia Flapless com o piezo,
que eu acho que, como a gente está fazendo flapless, e por mais que eu esteja usando a tecnologia melhor que tem, que é a ponta do Paulo, que foi desenvolvida para isso, eu não consigo ter 100% de certeza que eu desenhei todo o arco côncavo regular do dente. Então, eu acho que no caso da Mariana, depois, olhando as fotos, nos incisivos centrais, eu até vou abrir aqui de novo o caso dela para eu ver. Acho que um pouco do espaço biológico, mas isso não é uma complicação, mas isso não prejudicou a estética do caso nem nada. Mas eu acho que é uma limitação. Então, às vezes, por isso que eu falo, cirurgia flapless é melhor, dá certo, dá, mas são específicos e com pouca remoção de tecido. Ótimo. Professora, não temos mais questões aqui. Não sei se o pessoal não quer abrir a câmera para a gente tirar uma foto, porque eles ficam tudo de câmera fechada. Isso. Então, Acho que o pessoal... É que tá todo mundo de pijama, prof. Eu ia falar isso. Essa noite fria, né? Tudo bem, né? Que põe sua cara assim, ó. Daí não aparece o pijama. Não fica tão feio, né, prof? Deixa eu agradecer. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Tati. João falando, tá me ouvindo? Tudo bem. Tudo jóia. Só queria agradecer também a você estar aqui hoje à noite. Sempre aprendi muito com você e aprendi mais ainda hoje. É um tema que, você sabe, foge da minha área, mas é um tema totalmente interessante. Eu lembro, o primeiro trabalho que eu apresentei na Saugem foi um trabalho que você estava trabalhando com o professor Álvaro Bosco sobre recobrimento radicular e colocava cimento ionômero de vidro e formava... Não, colocava resina composta e formava epitélio juncional longo. Você lembra disso? Lembro. Uhum. E sempre que eu ouço de cirurgia plástica, inclusive eu estou preparando material para dar uma aula para o EPG amanhã, eu lembro de você. E muito legal ver o caminho e a evolução da odontologia digital, e quero te parabenizar em nome dos professores de Curitiba, na verdade, pela tomada à frente, né, na Câmara Técnica, no CRO, na sociedade brasileira. Então, acho que é um orgulho muito grande para a gente ter você como nossa ex-professora e eterna professora, estando à frente desses movimentos que provavelmente são o futuro mesmo, né? Principalmente na clínica, no dia a dia, na prática clínica da odontologia. Eu tenho algumas preocupações aí em relação à odontologia de meio e de fim, principalmente a periodontia de fim, né? Mas é alguma coisa que veio para ficar. Cirurgia plástica periodontal, e eu tenho certeza que você tem essa grande responsabilidade nos seus cursos de especialização, então você não é uma preocupação, mas eu só deixo a preocupação aqui para os outros alunos que estão assistindo, que periodontia é muito mais do que fazer cirurgia bonita, é muito mais do que vender essa estética para o paciente, né? Então, isso aí é a cerejinha do bolo naquele paciente que já fez todo o tratamento, que não tem doença periodontal, que está curado ou está estabilizado ou nunca teve, não está em risco, etc. E aí essa é a cerejinha do bolo aí que é feita pelas mãos da professora Tatiana. Então, isso é muito importante, João. Isso é muito importante falar, né? O Eduardo, que está fazendo curso comigo agora, sabe que eu já falei isso. Que um verdadeiro periodontista é... Ih, acho que caiu, prof. Foi questão de prova isso, viu? O verdadeiro periodontista Complete a frase. Falhou. O verdadeiro periodontista é o periodontista raiz. É aquele que faz periodontia de verdade, que trata a doença, né? Porque eu não... boa, porque eu sou uma perio raiz, porque eu sei que eles me encaminham o paciente, eu vou resolver o problema do paciente, não vou ficar extraindo dente para pôr implante, por mais que eu seja implantodontista. Né? Então, a perio tem vertentes diferentes, e você tem que saber atuar em todas as vertentes de uma forma correta e adequada.
Vocês aqui, que tem bastante gente ainda que são alunos, não coloquem na cabeça que a implantodontia resolve tudo. Na verdade, às vezes a implantodontia complica tudo. Uma solução para o paciente muito melhor e por muito mais longo prazo. Então, isso é muito importante sempre frisar. Show de bola, Tati. Obrigado de novo, viu? Um beijo para você, boa noite. Vamos tirar foto, sorriam. Foto. Vamos sim. Vai lá. 1, 2, 3 e já. Agora, peraí que eu vou tirar da outra tela, que são duas. A gente vai aparecer nas duas. 1, 2, 3 e já. Ok, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Um beijo. Um beijo. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez, Tati. Beijo. Saudades de vocês. A gente vai se encontrar. Sim, quando a situação melhorar, temos que nos ver pessoalmente. Obrigado, Tá prof. bom, beijinho. Boa noite. Tchau, tchau, gente.